Vamos ler mais uma vez a porção do Salmo de número 88, para nós iniciarmos a exposição aqui da palavra de Deus. Vamos ler os versículos que fazem referência ao foco da nossa reflexão hoje. Nós vamos demorar um pouquinho até chegar lá, para recapitular, olhando por outros prismas, né? Mas nós observaremos os versículos 10 ao 12. Diz assim: Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Vamos orar. Nosso Santo Deus, nós fomos ajuntados pelo Senhor aqui, ó Deus. Não foram os nossos pés que nos trouxeram, não foi a nossa própria vontade que nos trouxe, foi o Senhor, Pai, graciosamente. Então faz aquilo que somente o Senhor pode fazer, Deus. Faz nós enxergarmos muito além dessa realidade que nós convivemos nos demais dias da semana, ó Deus. Que nós possamos desfrutar da Tua presença tão graciosa. Que Teu Santo Espírito se mova e ilumine cada mente, ó Deus. Que o nosso coração seja conduzido pelas mãos graciosas do Senhor, ó Deus, para o devido entendimento, a devida disposição. Que os nossos ouvidos sejam trabalhados pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus Santíssimo. Pastoreia-nos. Ensina-nos aquilo que o Senhor reservou para nós, para a nutrição da nossa alma hoje. Por Cristo, ó Deus, somente por causa dele temos ousadia para rogar e suplicar ao Senhor tão maravilhosa graça. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos na exposição de número 5 aqui do Salmo de número 88. Vamos recapitular um pouquinho daquilo que nós já vimos, claro que não da mesma forma, mas trazendo outras perspectivas daquilo que nós já observamos. Nós estamos nessa quinta reflexão, nós teremos algumas outras até concluir. O princípio orientador das nossas reflexões é justamente essa contradição, que é mais, na verdade, essa é uma contradição experiencial, é uma contradição empírica, irmãos, vivencial, porque não é uma contradição observada nas Sagradas Escrituras. Daí, por isso que é tão pedagógica, porque nós enxergamos a forma como os cristãos vivem o sofrimento e as adversidades hoje, e nós contrastamos pela realidade das Sagradas Escrituras. Então, a nossa experiência de fé é confrontada, seja pela vida de toda a humanidade, seja ímpio ou crente, porque todos, diante do sofrimento, e em alguma medida é isso que acontece, algumas pessoas buscam a Deus em momento de dor, de agonia, de tristeza, aquela busca dura até o arrefecimento dessa dor, né? Dura 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas depois logo passa. Mas com o povo de Deus deveria ser absurdamente diferente. Então, alguns questionamentos têm nos orientado nessas reflexões. O que nós temos feito com o sofrimento que nos sobrevém? Alguém já disse que viver é sofrer. Então, o que nós temos feito com o sofrimento que nos assalta, com as adversidades que nos assaltam, independente da intensidade, irmãos, independente disso, independente da intensidade da luta, da dor, do sofrimento, das complexidades, dos problemas que precisam ser resolvidos, mas o ponto é esse, o que nós temos feito com eles? Para onde o sofrimento tem nos conduzido? Como o sofrimento tem afetado o nosso relacionamento com Deus, com o nosso irmão em Cristo, com a igreja? Como? Tem nos isolado? Tem nos deixado mais frios, apáticos? Tem nos deixado
menos vigor para buscar o Senhor, mas céticos, um pouquinho céticos. O que o sofrimento tem feito? São questionamentos importantes, especialmente quando nós observamos essa contradição nos nossos dias. Toda a base da nossa fé, as Sagradas Escrituras, irmãos, mostra que o sofrimento, as adversidades, as dores, as lutas, eles devem nos aproximar do Senhor. É quando nós recobramos a consciência, sabe? Alguém já disse que as lágrimas servem para lavar os nossos olhos, para que nós possamos ver aquilo que nós deixamos de enxergar, que era Deus de forma mais plenamente. Então, o sofrimento nos lembra dos enganos do mundo. O mundo diz que nós temos poder, que nós devemos ter ousadia, que nós conseguimos, que ninguém pode nos deter, que os nossos sonhos precisam ser realizados. Então, nos exalta de todas as formas e às vezes um mosquitinho nos lembra de que nós somos fracos demais. Aqueles que nós matamos com a mão, com o pé, é ele que nos lembra o quanto nós somos fracos, frágeis. E para onde nós deveríamos correr, se não para o Senhor? Então, as Sagradas Escrituras, elas são muito enfáticas, assim, de capa a capa, para nos ensinar que tudo isso deve nos aproximar do Senhor. Mas quando nós olhamos para a nossa própria realidade, em alguma medida, ou para os crentes ao nosso redor, nós enxergamos outra coisa. Nós vemos tantas pessoas reclamando das lutas, das adversidades, das angústias, ficando apavorados diante dos desafios. Mas nós já refletimos tantas vezes aqui, veio pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Perseguiram a ele falou, perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Vocês são estranhos, porque nós expomos a negridão, a sujeira, a mácula, a imperfeição, a rebeldia. Então, essa realidade, infelizmente, experimentada pelos cristãos, a grande maioria dos cristãos hoje, é contrastada não somente com o testemunho das Sagradas Escrituras, que já deveria ser suficiente, mas pelo testemunho da esmagadora maioria dos cristãos na história da igreja. Eles oraram as Sagradas Escrituras e disseram, sim, isso merece a minha vida, sim, esse Cristo merece as minhas lágrimas, o meu suor, o meu sangue, o meu conforto, os meus bens, o meu entretenimento, o meu tempo, a minha paz. Merece. Porque existe uma reversão, um tipo de reversão de sorte em que nós somos felizes chorando, em que nós somos livres quando somos perseguidos, em que nós enfrentamos paz na perseguição e alívio nas dores. Essa reversão de sorte nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Então, nós equacionamos isso pelo Espírito Santo mesmo. Mas nos nossos dias o sofrimento, ao invés de aproximar o crente de Deus, tem afastado o crente de Deus. Nós fazemos tempestades num copo d'água, irmãos, com uma facilidade assim absurda. Nós não suportamos mais desconforto, grito de menino, leito de hospital, desemprego. Coisas que, um pouco tempo atrás, os cristãos, os nossos pais que não eram crentes, era fichinha para eles. Eles tiravam de letra. Mas nós estamos vivendo num mundo que nos adestra para a fraqueza e como cachorrinhos nós estamos indo. E essa contradição ela tem sido absurdamente assustadora, porque nos iguala aos ímpios, irmãos. E isso deveria nos assustar de fato. Nós nos tornamos muito medrosos, frouxos e apáticos diante das adversidades, ao ponto de repudiar aqueles que são um pouquinho mais fortes, um pouquinho mais vigorosos. É comum nós vermos crentes sofrendo como ímpios sofrem. É muito comum. Pessoas que não têm esperança, pessoas que não têm o Espírito Santo, pessoas que não têm promessa, pessoas que não têm herança, pessoas que não têm Cristo. Pessoas que não têm a segurança de que ninguém é capaz de arrebatá-los das mãos daquele que os protege. Mas os cristãos têm sofrido do mesmo jeito, têm recepcionado as doenças do mesmo jeito, têm recepcionado as enfermidades do mesmo jeito que os ímpios recepcionam. Crentes que estão sendo levados ao chão, não para contrição e dependência, como uma oportunidade de testemunho e devoção, não em oração,
mas em desespero, em medo, em ansiedade, em depressão, assim como ímpios fazem, como aqueles que não têm esperança. Crentes que são espremidos pela vida, como é comum. Ser crente significa ser espremido pela vida. Ser crente significa ser apertado e glorificar a Deus. Isso resume: crente não tem a vitória sem dor. Crente não tem a vitória sem derramamento de sangue, irmãos. Mas nós queremos acreditar nisso. E tem muitas igrejas que acabam oferecendo isso. E todos nós também temos a liberdade para ir para essas searas. Mas o fato é que crentes têm sido espremidos pela vida e ao invés de se tornarem mais humildes, eu não posso. Eu entendi que eu não consigo. As minhas mãos não são suficientes para cuidar de mim, dos meus e para lutar. Não são suficientes. Não têm sido levados à contrição e à dependência. O meu dinheiro não basta, os meus recursos não bastam, o meu intelecto não basta. A minha vida intelectual, culta, não é suficiente. Mas tem sido desenvolvidas disposições pecaminosas que são comuns aos ímpios. Raiva, ressentimento, rancor, mágoa, desejo de vingança, depreciação, desespero, desesperança, autocomiseração, e esses dois são os maiores que nós encontramos, vitimismo, os três: vitimismo, autocomiseração e autopiedade. Crentes que não compreendem, e muitos sequer são ou já foram ensinados sobre o papel do sofrimento na providência de Deus. O sofrimento não está alheio, não foi um lapso do Senhor. O Senhor não dormiu no seu trono e um sofrimento veio nos alcançar. Não, não. Faz parte da providência de Deus, porque de alguma forma Deus é glorificado por nossas lágrimas, irmãos. De alguma forma Ele é enaltecido pelos nossos gemidos, pelas nossas dores e até pela nossa morte. Porque assim Ele foi com Cristo Jesus. Aqueles gritos, aquele brado, Deus meu, por que desamparaste? Foi um brado de glória para o Senhor da justiça, supremamente santo. Na dor do seu Filho, ele foi glorificado. Dessa forma, por mais absurdo que seja, o sofrimento tem tido o poder de fazer com que crentes esqueçam quem são. Filhos do Deus Altíssimo, herdeiros de promessas eternas, propriedade exclusiva do Deus vivo, selados e guardados como propriedade pelo Espírito Santo. Esquecidos, irmãos. Na verdade, o que diferencia o crente e o ímpio no sofrimento é justamente aquilo que só os crentes podem ter, é a piedade. Porque a piedade conduz os nossos olhos para enxergar o sofrimento de uma forma diferente que ímpios não conseguem. Eles podem encenar ou até desfrutar de mansidão, de positivismo, mas isso não glorifica a Deus. É só a recepção do sofrimento com piedade que Deus é glorificado, porque somente a piedade vai conduzir os nossos olhos a enxergar os propósitos do sofrimento. Sem piedade, irmãos, o sofrimento só causa dor, angústia. E aí é fácil você ficar com raiva de Deus, ficar com amargura de Deus, com ressentimento de Deus, mas com a piedade você entende que debaixo da soberania o sofrimento também tem os seus propósitos. E você não compreende todas as linhas da conta, você não compreende, mas você entende que tem um propósito, embora você não consiga entender todas as minúcias disso. Mas isso faz você descansar nessa realidade. Porque, como nós temos visto, a piedade remove a neblina das angústias para que vejamos a Deus, irmãos, em meio à escuridão das dores, em meio à escuridão dos gemidos, sabe? Então, é isso que nós temos aprendido no Salmo número 88. A pergunta que conduz a série, né, Aprendendo com os Salmos, é justamente essa. O que aprendemos com o Salmo de número 88? Aprendemos que o sofrimento aproxima o crente de Deus. Ponto.
Pastor, não tem me aproximado. Reflita mais sobre a própria resposta, então. Pense mais. Por quê? E hoje, irmãos, eu acho que hoje eu acho que vai ser muito propício para a gente refletir nesse porquê, sabe? Por que não tem aproximado? Nós vamos finalizar, ou então, quando chegarmos lá no ponto do sermão, nós vamos refletir justamente com isso. E é exatamente essa reflexão que o salmista faz, em meio às nuvens mais terríveis e densas aqui de incertezas que ele tem, na escuridão dessas adversidades, o salmista está tateando aqui buscando o Senhor. É por isso que ele faz perguntas. Ele não quer colocar Deus na parede. Deus não fica escandalizado com as nossas perguntas, com os nossos questionamentos. Imagine, nós não teríamos coragem de fazer essas orações. A verdade é essa, né? Que é uma oração. Mas nós não teríamos coragem por causa do nosso pudor. Deus não se escandaliza com isso. Esses questionamentos não são afrontas. São questionamentos de quem não tem mais para quem recorrer. Só tem o Senhor. E ele vai pelo viés correto. Isso é importante, irmãos. Ele não pede por causa da saúde dele. Ele se ancora na promessa. É para a glória de Deus. Não é por causa... Se Deus for mais glorificado com a nossa enfermidade do que a nossa cura, ele vai manter a enfermidade, irmãos. E nós dizemos amém para isso. Amém para isso. Porque o que importa é a sua glória e não a nossa vida. Esse é o grande ponto da questão. É isso que importa. E é de suma importância compreender que esse ensino está sendo oferecido aqui para nós, pelo Salmo de número 88, porque o sofrimento, ele nos despe, sei lá como é que diz isso, tira a nossa altivez e confiança. Completamente. Peça por peça. Peça por peça. E ele nos deixa completamente vulneráveis, suscetíveis, no chão. Para que Deus nos refaça de novo, sabe? Como que mexendo no barro, assim como fez Adão. O sofrimento, ele nos faz avaliar com sinceridade a situação do nosso relacionamento com Deus. Eu te abandonei, Senhor. Eu fui por outros caminhos, eu busquei outros contentamentos, outras satisfações, eu busquei outros alimentos, eu pavimentei outras estradas, não liguei para as tuas. Então o sofrimento nos faz avaliar como está de fato o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que Lutero dizia que o sofrimento é o cão de guarda de Deus que leva suas ovelhas para o aprisco. Nós voltamos para lá. E não tem problema não, nós podemos voltar com vergonha, de cabeça baixa. Nós temos que voltar. Não tem problema como. John Calvino, nas Institutas, ele diz que a cruz das tribulações e nossas fraquezas nos levam a reconhecer nossa fragilidade, a confiar somente na graça de Deus. Então, ainda recapitulando um pouquinho do que nós já vimos, os sofrimentos podem nos levar para muitos caminhos, é isso que eu tenho trazido, muitos caminhos. Então, o que nós temos feito com o sofrimento ele pega a nossa mão, nós seguramos ou nós desprezamos, nós caminhamos com ele para alguma estrada, mas o sofrimento nos leva para algum caminho, mas só existe um caminho que é esperado para que o crente percorra, só um, é o Senhor. C.S. Lewis, no livro Anatomia de uma Dor, ele diz que a perda não é simplesmente dor. Ele perdeu a sua esposa. É também confusão sobre a realidade. O sofrimento, ele organiza as questões existenciais da vida. Você pensa que vive por você? Por sua família? Pelos seus filhos? Pelos seus bens? Por sua realização? O sofrimento reorganiza as prioridades. Reorganiza aquilo que o mundo vai bagunçando pouco a pouco, quando você vai tomando decisões e dizendo que foi Deus. Não, eu acho que dá certo. Não, eu acho que não consigo negociar.
eu acho que isso é possível. E você vai tentando reordenar algumas questões dessas. E o sofrimento, ele é um instrumento de Deus para mostrar que a nossa realidade não é a realidade de Deus. E ele diz ainda que essa é a grande lição que eu aprendi. Que lição é essa, Lewis? Aceitar as realidades do sofrimento e ainda assim confiar em Deus. Então, entenda, não é entender, não é compreender, é aceitar. Então, as crianças aí no guia do sermão, eu vou dizer os pontos que nós observamos no sermão até aqui. Eu não vou ler os versículos, vocês podem ler depois. Versículo 1. Então, a nossa reflexão tem sido, né? Se o sofrimento pode nos levar para muitos caminhos, em lugar disso, nós devemos fazer aquilo. Essa tem sido a nossa reflexão. Então, em lugar de desânimo e depressão, força, confiança e consolo. Versículo 1. Versículo 2. Em lugar de desespero, esperança e convicção. Convictos de que o Senhor é a nossa salvação, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa confiança. Versículo 3, em lugar de aumentar a autoestima, que é isso que o mundo faz, não é? Nós trocamos de amizades, nós buscamos outros cúmplices, nós trabalhamos o nosso corpo, ter corpos torneados, nós trabalhamos a nossa dieta, tudo isso, irmãos, tudo isso, com algum lapso de subterfúgio para nós nos enxergarmos de uma forma que na realidade nós não somos. Melhores, mais prudentes, mais sadios, mais belos. E é isso que o mundo faz. Nós precisamos aumentar a nossa autoestima em alguma coisa. Mas ao invés de aumentar a nossa autoestima, nós devemos reconhecer as nossas fraquezas. Porque é aí que o poder de Deus vai ser mais destacado. Pois a minha alma está farta de males. Versículo 3 ele reconhece. E a minha vida já se abeira à morte. Eu não posso, Senhor. Em lugar de isolamento ou más influências, buscamos a Deus como companhia. Versículo 4, 5. O isolamento ele parece muito atrativo em tempos de sofrimento, irmãos. Em tempos de aflição, o isolamento ele é absurdamente convidativo. E quanto mais nós nos aprofundamos no isolamento, mais nós chegamos perto de dar as nossas mãos para a ansiedade, para a depressão e dor. Mas o sofrimento ele é perigoso porque ele nos torna suscetíveis. O grande problema é porque, imagine que o sofrimento é um culto oferecido. E no altar do sofrimento, você oferece a sua susceptibilidade, a sua vulnerabilidade. Você oferece para quem? Você deveria oferecer para Deus. Mas não é isso que nós fazemos muitas vezes. Nós oferecemos para as enfermidades da alma. Nós oferecemos para o mundo. Nós oferecemos para Deus. O sofrimento nos deixa vulnerável de todas as formas. A grande questão é o que nós fazemos com essa vulnerabilidade. Em lugar de desistir, orar e suplicar. Então, observa que tudo ao redor do salmista aqui parece estimular ele à desistência. Ele já está quase mergulhando na cova, irmãos. Já está lá aberta. Na verdade, a descrição é que a alma dele está lá. Ele ainda não experimentou fisicamente, mas ele está lá já. Por que prosseguir? A promessa, irmãos. É o pacto. É Deus. Não é por nossas forças. Não é porque nós temos sonhos a ser realizados. Não é porque nós temos filhos que têm que ser criados. Não é porque nós temos uma esposa a sustentar. É por causa da promessa mesmo. Nós nos agarramos nisso somente, porque tudo ao redor. Então, observa como essa realidade se aplica a nós. Ele tenta criar um imaginário quase que palpável, quase que tangível para a gente tocar, ver coisas da nossa realidade, para mostrar a profunda dor e angústia dele. Por isso que ele abusa aqui de hipérboles, né? E é muito enfático quanto a isso. E a nossa reflexão de hoje, no versículo 10 a 12, em lugar de exaltação das aflições, que é isso que nós fazemos, né?
Nós fazemos competições de quem está mais aflito, quem é mais doente, quem é mais lascado. No lugar de exaltação das aflições, glorificar a Deus. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Os finados se levantarão para te louvar? Serás referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Então, muitas coisas podem acontecer no mar tempestuoso, irmãos. Muitas. Animais perigosos podem surgir, medos podem ser despertados, podem ser inflamados, ondas gigantes, impetuosas, impiedosas podem nos abater. Durante as mais terríveis tempestades, nosso coração pode nos conduzir de várias maneiras por caminhos perigosos e pode nos fazer confundir muitas realidades. O isolamento passa a ganhar outra dimensão, o frio chega a machucar profundamente o nosso coração. As palavras que antes eram recebidas de forma afetuosa são recebidas como maldade, como frieza, como insensibilidade. As mesmas palavras, o mesmo tom de voz, o mesmo nível de relacionamento, mas o nosso coração fica absurdamente confuso, né? As vozes do nosso coração se tornam o nosso grande e maior perigo. E esse é um ponto importante, irmãos. Em tempos de aflição, não é seguro ficar sozinho. O isolamento é um perigo. Os nossos pensamentos nos enganam. O tom de voz do nosso coração parece mais atrativo, porque está em harmonia com o coração que sofre. Então, esse é um dos grandes perigos do sofrimento. Em tempos de aflição, o isolamento. Isso porque em tempos de aflição muitas possibilidades aparecem para nós. Muitos caminhos surgem quando nós estamos num labirinto. Não é assim que acontece os problemas? Os problemas são labirintos, né? Quem assistiu o Harry Potter aí sabe o que é o labirinto. Aquele... Qual é? É o 7 parte A. O 7 parte A. E mostra o Harry Potter num labirinto. E não é um labirintozinho bonitinho, com luzes, não. É com perigos, perigos. Muitas coisas podem surgir da terra, das paredes, muitas coisas podem surgir, né? O sofrimento é isso mesmo. Nós não só esbarramos em um local que não tem saída, muitos perigos podem surgir, muitas portas podem ser abertas, mas só existe uma porta certa. O perigo é que quando tantas portas são abertas, irmãos, aquelas que realmente importam, na verdade, elas ficam fechadas por muito tempo. Então, nós precisamos fazer uma equação muito importante, assim, uma reflexão muito importante em épocas de dor e sofrimento. Porque quando nós fazemos essa reflexão, a gente vai saber por qual porta entrar. Que caminho acessar. Só quando nós fazemos essa reflexão. Porque o isolamento ainda não é o maior dos perigos. É um grande perigo, mas não é o maior deles. Em tempos de profunda aflição, existe um desafio ainda mais sutil, ainda mais sagaz. Você sabe dizer qual é? Sabe? O isolamento já é um, né? Mas qual é o maior desafio em tempos de aflição? Aquele que vai determinar a preservação ou não da nossa fé, a preservação ou não do nosso testemunho. Aquele que pode nos conduzir de uma forma completamente alheia à vontade de Deus. Eu vou ler 2 versículos aqui, 2 referências, são 4 versículos. E aí talvez você consiga compreender. Se quiser abrir comigo, para não dormir, Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Olha o que Paulo diz. Paulo está dando testemunho do seu apostolado aqui. E se vocês acham que eu tenho conchavo com homens, ele começa assim o capítulo. Meu apostolado não foi por intermédio de homem nenhum, não, pessoal. Vocês acham que eu tenho negociata com homens? Eu não. Olha o que ele vai dizer. Porque eu morri a fim de viver para Deus.
Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estou vivo agora, esse viver que eu tenho agora na carne, na verdade eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele entendeu isso profundamente. 1 Coríntios capítulo 6, ele escreve por outro prisma, para os crentes de Corinto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele diz assim, olha, vocês não sabem de algo não, eu sei. Vocês foram ensinados, mas vocês não sabem não. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, qual é o maior desafio, irmãos? Em tempos de aflição, o nosso maior desafio é compreender que nós não somos o foco. Você acha que a restauração da sua saúde é o foco? Não é. Você acha que o pagamento das suas dívidas é o foco? Não é. Você acha que resolver os problemas para trazer tranquilidade e paz de consciência, paz de espírito para você é o foco? Não é. Mas nós só pedimos isso, né? Não é isso que nós pedimos? Nós só pedimos isso. Por quê? Porque nós estamos dizendo que eu sou o foco. Eu sou o foco. E esse é o maior desafio, porque ele é muito piedoso. Dificilmente você vai chegar para um pastor e o pastor vai dizer assim, não ora por você não, irmão. Ora não. Você está pedindo demais por você. Pastor, ore por mim. Quem é um pastor que vai dizer assim, eu não vou orar? Então é muito sutil, irmãos. É muito sutil. Mas essa é a grande questão. O sofrimento nos mostra a nós mesmos quem importa na nossa vida. Nós nos importamos. Nós somos a porção mais preciosa de nós mesmos. Nós não ofereceremos a nossa vida, as nossas dores, a nossa saúde ao Senhor. E eu sei que não é fácil, obviamente, né, irmãos? Se a gente vivesse no século XVII, seria mais fácil. Se a gente vivesse na igreja primitiva, se a gente vivesse nos primeiros séculos da igreja, seria mais fácil, porque nós teríamos uma multidão de testemunha que viveria justamente isso. Mas a gente tem uma multidão de crentes que pregam outra coisa. E está tudo bem, elas estão em paz com isso. Nós temos uma multidão de igrejas que pregam e prometem outra coisa. E é isso que torna mais difícil mesmo, irmãos. Mas esse é o grande desafio, porque se nós compreendermos que nós somos o foco, nós desejaremos a cura, a saída, a solução do problema e não a glória de Deus. A nossa oração vai ser para que Deus seja glorificado na nossa cura, na nossa saída, na nossa solução. É um objeto indireto da coisa. Então Deus tem que se adequar aos nossos propósitos e não nós ao dele. Mas se nós vivemos para Deus, irmãos, é diferente demais. Ouse não olhar para você nas dores. Ouse não olhar para você nas enfermidades. Ouse! Não estou dizendo que você não pode orar pelo seu filho, entenda. Mas tente ver o propósito. Seu filho está doente. Ó Deus, que eu descanse em ti. Vou fazer tudo, ó Deus, comprar remédios, levar a posto, ao hospital, clamar por aquele que eu amo. Mas usa cada tosse, usa cada febre, usa para a tua glória, Deus. Mas eu amo demais, preserva ele. Mas usa, Deus. É diferente, irmãos. Ouse não ser o foco. Ouse não ser o foco. Quando a gente compreende que até mesmo nas dores, ele é o foco de tudo, então nós desejaremos a glória dele. Porque para isso nós fomos feitos, para isso nós fomos criados. E éramos perdidos, nos esquecemos no meio do caminho
e ele nos assaltou e nos lembrou. Tu viveu por muito tempo para ti mesmo. Eu vou te dar a graça de viver para mim eternamente. É isso que acontece quando Cristo nos assalta o coração e conquista aquilo que foi tomado dele, o nosso coração. É isso que nós observamos nas Sagradas Escrituras, irmãos. Pelo menos eu consigo só observar isso, não consigo observar outra coisa. João Batista bradou justamente isso a respeito de Cristo, não foi? João 3,30. Convém que ele cresça e eu diminua. Não é convém que ele cresça na minha cura. Não é convém que ele cresça no meu concurso, no meu emprego, na minha casa, no meu carro, na formação dos meus filhos. É só que eu diminua mesmo. É só isso. Quando você entende isso, você vai entender que a coisa mais importante que você tem para sua filha é ensiná-la a fazer almoço e janta. Não uma formação acadêmica. Quando você entende isso. Quando você entende que as obrigações da escola só vêm depois das obrigações do lar. Porque você entende isso. Porque muito antes de existir escola, os homens foram criados para Deus e as mulheres entendiam o seu lugar. E viam tanta glória nisso, irmãos. Tanta glória, tanta graça. O privilégio da simplicidade, da maternidade, do lar em família. E não as vozes loucas e sagazes do mundo, querendo imputar a você o que é felicidade e realização. Para um dia não ter sequer pessoas para carregar o seu caixão, porque você ganhou o mundo e você não colecionou um coração ao seu lado, um sequer, um. Eu já falei que eu já fui para sepultamentos assim. Já fui para sepultamentos assim. Você conhece pessoas assim. Eu conheço médicas absurdamente bem-sucedidas na sua área, que não tiram folga porque não sabem o que fazer. Não tem esposa e filhos, não tem vida social. E essa reflexão é feita por ela mesma. Ela mesma. Não importa como nós seremos diminuídos, irmãos. Nós não escolhemos os meios para sermos diminuídos. O que importa é que ele seja engrandecido. Podemos ser diminuídos nas enfermidades, nas perseguições, na falta de portas abertas, no isolamento. Nós podemos ser diminuídos de muitas formas, nós não sabemos como, ele sabe. E nós descansamos nisso. O que importa é que ele cresça. Veja que no Salmo 88, nos versos que nós estamos apreciando aqui, no 10 a 12, embora o salmista aponte para a sua necessidade de livramento aqui, qual é o trunfo dele? O trunfo dele é a súplica pela glória de Deus. Ele sabe que Deus pode fazer dele um veículo. Não para o seu conforto, mas para a sua glória. É o que ele diz, mostrará tu que prodígios, os teus prodígios aos mortos. Ou os finados se levantarão para te louvar. Serás referida à tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Será que eu não sirvo mais para os teus propósitos, ó Deus? Para te glorificar, para a tua glória? Eu sei que eu já servi, será que eu não sirvo mais para isso? Faz com que eu sirva para isso, ó Deus. E a ousadia no salmista é fundamentada no pacto mesmo, na relação pactual de Deus com o seu povo. É isso que dá ousadia, irmãos, para ele aqui. A aliança feita de Deus tem como objetivo de louvar a Deus, não curar as nossas enfermidades, não solucionar os nossos problemas,
mas tem o objetivo de glorificar a Ele, e o salmista se agarra nisso. Imagine se que ele buscou tantas outras coisas antes. E foi isso mesmo que aconteceu, né? Porque o contexto é esse. Eles estão saindo do cativeiro e eles estavam lá porque buscaram as coisas deles. E aí eles foram despidos. O que Deus usou para despir, irmãos? Chicotes, porretes, abusos, açoites. Foi isso que Deus usou para despi-los. Então, a firmeza da sua cerviz vai determinar o que o Senhor vai usar para lhe ensinar, para lhe curvar. Qual é a intensidade da sua rebeldia? Quantas vozes você ouve e você não escuta? Quantas exortações batem no seu coração e você repele quando você abre para prazeres carnais, para influências perversos que dá um sorriso no seu rosto enquanto lhe coloca mais próximo do inferno? Qual filtro você tem usado? Qual? Salmo 73, o salmista reflete sobre isso. Ele diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Tudo é sobre Ele, irmãos. Tudo é sobre Ele. Portanto, o maior desafio, o maior perigo é exatamente permitir que o sofrimento nos faça esquecer disso, de que tudo é sobre Ele. Primeiro vem Ele, depois nós chegamos. Mas primeiro vem Ele. Essa ordem de prioridades, primeiro vem Ele. Entenda, como crentes, o real perigo não é a gravidade da enfermidade, não é perder o ente querido, não é ficar sem condições. Quantos entregaram a sua vida em testemunho de fidelidade, irmãos? Você estará ao lado deles. Aqueles que entregaram a vida para testemunho de fidelidade. O real perigo é mudar a ordem de prioridade, colocando você em primeiro lugar, a sua família em primeiro lugar, o seu filho em primeiro lugar, o seu cônjuge em primeiro lugar. Esse é o grande perigo. Quando você protege o seu filho e não a glória de Deus. O seu cônjuge e não a glória de Deus. Lembrem-se, quantos testemunhos de fidelidade nós temos ao longo da história, irmãos? O povo de Deus, quantos? Os momentos mais dolorosos desses homens e mulheres. Esses dias eu coloquei num grupo o testemunho de uma dessas. A reforma. Os momentos mais dolorosos desses homens e mulheres se tornaram as cenas mais vibrantes do enredo, do testemunho deles de fé e fidelidade. Não foi quando eles experimentaram bonança, mas foi quando a faca estava transpassando o seu corpo e a espada o seu pescoço. Não foi em tempos de bonança. Você já contou testemunhos, não já? De alguém? Qual é o momento triunfal? Você disse, ele não estava fazendo nada e de repente pegou a sua Bíblia para ler. Dormiu 3 vezes, pegou outra vez, leu mais uma porção e assim ele glorificou o Senhor. É assim que você diz? Não. Você diz, tentaram fazer legar a fé. Ameaçaram com feras. E ele continuou testemunhando. Ameaçaram que eles iam ficar sem comida, sem alimento, perder emprego, seus filhos iam ficar sem escolas e eles continuaram testemunhando. Ameaçaram que eles iriam ficar isolados e eles continuaram testemunhando. Não é assim que você diz? E por que você não vive assim? Você sabe que é assim. Você sabe que é assim. Um dia contarão seu testemunho. Pais, um dia os seus filhos contarão seus testemunhos. Um dia. Eu quero que os meus contem o meu. Cada luta, irmãos. Cada renúncia. Eu vivo para que a vida seja a glória do meu Deus.
cada brincadeira, cada tempo juntos, cada ensino, cada pisa, cada exortação. Um dia os seus testemunhos serão contados também. E se vocês amarem os seus filhos de uma forma incorreta, esses testemunhos serão contados no inferno. O meu pai conheceu a Deus e não me conduziu a Deus. Me amou mais do que a Deus. A minha mãe conhecia a Deus, mas não me conduziu a Deus porque me amou mais do que a Deus. Muitos crentes ecoarão esse testemunho pela boca de filhos que não foram doutrinados na palavra do Senhor. Chegarão lá no inferno com diplomas e posses de concurso, mas longe da santidade de Deus e absurdamente próximo da justiça de Deus, porque é isso que é o inferno. A justiça de Deus. Deus está lá, com sua justiça. Abra Apocalipse capítulo 12, para vocês verem como as Sagradas Escrituras falam sobre esses homens. Nós, irmãos, nós. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram o quê? A própria vida. O que você já renunciou para Cristo? Para o testemunho de Cristo? O que você já renunciou? Eu não estou dizendo que vocês não renunciaram, eu sei que vocês renunciaram. Eles realmente compreenderam, irmãos, que tudo é sobre Ele, até mesmo as suas dores e gemidos. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Lembrem de Estevão, irmãos, o primeiro mártir cristão, Atos 6, 7. Estevão, diácono da igreja primitiva, a Escritura diz que ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Diante dos seus algozes, proclamou diante do Sinédrio Jesus Cristo, o justo de Deus, testemunhou ousadamente, confrontou os líderes judeus com ousadia profética e como resposta ele foi arrastado para fora da cidade, apedrejado, e enquanto as pedras atingiam-no, ele ergueu os olhos aos céus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. E com as suas últimas forças, no antegozo da morte, clamou como o próprio Deus, o próprio Cristo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E ali começou a era dos mártires. Policarpo de Esmirna, meados do século II, discípulo do apóstolo João, bispo da igreja de Esmirna, preso aos 86 anos de idade, foi ameaçado por morte se não jurasse a César, respondeu diante das autoridades: por 86 anos tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal. Como blasfemaria eu contra o meu rei e Senhor? Foi levado ao fogo, e testemunhas contam que as chamas o rodearam, mas não ateavam fogo ao seu corpo. Tiveram que perfurá-lo com espada, com lança, e o seu sangue apagou as chamas, mas acendeu o fervor da igreja primitiva ali. Perpétua. Uma jovem cristã do século III, mulher nobre, recém-convertida a Cristo, 22 anos apenas, foi presa com outras jovens e algumas escravas que ela tinha durante a perseguição na África. Era casada e tinha um bebê de colo quando foi presa, mas se recusou a renunciar à sua fé, mesmo com os constantes apelos do seu pai: nega, filha, nega-lhe Cristo, filha, que suplicava veementemente. Ela respondia simplesmente: Pai, eu sou cristã. Eu não posso ser chamada de outra coisa, porque eu sou cristã. E dizia ainda mais: vês aquele barro, sabes o nome, você não pode chamá-lo de outro nome, assim também eu, ninguém pode chamar-me de outro nome, senão cristã.
foi levada a um anfiteatro, foi chicoteada, pisoteada por vacas selvagens e, por fim, foi decapitada. Mas antes de ser decapitada, pegou a mão do seu carrasco, guiou serenamente até o pescoço na posição correta, antes de ter a cabeça cortada. Felicidade, irmã em Cristo e escrava de Perpétua. Foi companheira de cela de Perpétua. Era uma jovem escrava que foi presa grávida e ela temia não ser levada por martírio junto com suas irmãs porque estava grávida. Mas assim foi. Deu à luz na prisão, quando zombada por um carcereiro que dizia: se choras agora, o que farás quando for lançadas as feras? Ela respondeu: agora eu sofro mesmo. Eu sofro por mim mesmo. Mas lá, um outro sofrerá em mim. O meu Cristo foi chicoteada, lançada às feras selvagens. Não morreu, foi executada à espada. Morreu ao lado de sua irmã em Cristo perpétuo. Nós poderíamos ficar aqui relatando horas e horas de testemunhos, irmãos, de homens e mulheres que consideraram a vida menos valiosa do que a glória de Deus em Cristo Jesus, que não consideraram a vida preciosa demais para si mesmo. Thomas Watts, o puritano, que escreveu Tudo Coopera para o Bem, ele diz: cada marca da vara é um distintivo de honra para o cristão. As aflições tendem a engrandecer os santos à medida que os tornam notáveis no mundo. É o que o autor aos Hebreus relata. Santos, dos quais o mundo não é digno. Se nós formos os protagonistas da nossa história, irmãos, se nós formos o personagem principal da nossa história, nós viveremos e lutaremos por nós mesmos e não por Cristo e para a sua glória. O que foi que Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E eu sei, não é fácil. Você sabe, não é fácil. Não é. Esse discurso, na verdade, irmãos, esse sermão que agora vocês ouvem, é uma estupidez para esse mundo. É estupidez, é radicalidade, é legalismo. Esse tipo de sermão não atrai, machuca, fere, expele, expurga, esvazia a igreja. Mas vejam, é isso. É isso. É simplesmente assim, irmãos. Basta passar as páginas das Sagradas Escrituras. É isso. Não tem outra coisa a fazer. E eu sei que vocês sabem disso. Eu realmente sei que vocês sabem que não é fácil despir-se de si mesmo. Não é. Custa muito. Custa muito. João Calvino, nas Institutas, diz: com efeito, a própria palavra mortificação nos adverte de quão difícil é esquecer a natureza antiga, porque daqui inferimos que este é o primeiro passo, que o homem se desprenda de si mesmo para que aplique ao serviço do Senhor toda a força do seu entendimento. Por quê? Paulo nos diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. O que é que nós dizemos, irmãos? Amém. Nós não dizemos espera aí, ou espera ainda. É só amém, irmãos. É ele. Talvez isso pode parecer muito romântico aos nossos ouvidos, e eu sei. Nós não lemos esses relatos como se tivéssemos nos contextos. É glamouroso relatar testemunho de mártires da igreja. É glamouroso, é romântico para nós no nosso contexto. Mas, por exemplo, quando nós vemos os nossos filhos sofrendo, chorando, gemendo, e saber que se nós manipularmos um pouquinho a flexibilidade da nossa fé, nós conseguimos uma solução. O que você faria?
Quando você vê a sua família passando desconforto e você sabe que poderia só fazer um pouquinho de alteração na flexibilidade da sua fé, o que você faria? Você deixaria a sua família com fome? Morando de favor? O que você faria? Não torna glamuroso, não. Diminui o testemunho desses homens, irmãos. Quando a gente torna romântico, a gente diminui a glória que esses homens tiveram. A gente diminui a grandeza disso. Agora, por que nós fazemos isso, então? Por que isso importa? Olhe para as palavras do salmista, se volte agora para o Salmo. O Salmo 88, versículo 10 a 12. A vida está deixando o salmista aqui, irmãos. Está sendo tomada dele. E ele se agarra na necessidade de louvor e engrandecimento de Deus. Agora, por que isso? Observa. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar. Por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos para a nossa vida, e nós vemos a nossa vida com olhos que nós não tínhamos, com olhos que foi nos dado, e quando nós enxergamos do que nós fomos resgatados, então nós choramos de dor. E algo extraordinário acontece quando Cristo revela isso a nós. Você experimentou isso, não foi? Aconteceu isso com você? Então a vida e obra de Cristo nos atraiu e nos encantou de forma irresistível, nos conquistou profundamente. E é por isso, porque a glória é dele e agora nós sabemos. Agora nós vemos. A glória dele vale mais do que a nossa própria vida, porque a vida que nós temos agora, nós só temos por causa dele. Porque a vida sem a glória dele não é vida. Se você não pode afirmar isso, você não sabe realmente quem é Cristo. Não sabe. Thomas Watson, no livro A Arte do Contentamento Piedoso, ele disse: será que um homem ficará descontente com aquilo que produz glória para ele? Será? Será que se você souber que aquilo produz glória para ele, você não buscará aquilo? Você não desejará aquilo? O Senhor lhe aponta e diz: vai por aquele caminho me glorifica. O que tu dirás? Não, Senhor, não, Senhor. Será que alguém que ama realmente a ele negaria esse caminho? Quanto mais pesado, ele continua, quanto mais pesado é o fardo da aflição, maior é o peso da glória. Eu suplico a vocês, ele diz, não olhem para o mal da aflição, mas olhem para o bem dela. Porque na mais profunda angústia, traição, infidelidade, ingratidão e desgraça, ele é glorificado. Enquanto nós gememos, enquanto nós sofremos, ele é glorificado. Lembrem-se do contexto que envolve as palavras do salmista aqui. Esse é o salmo do cativeiro. Esdras compilou o saltério, formou as porções de cada um dos 5 livros, e cada livro é uma grande cena do enredo, do drama de Deus com o seu povo. O Salmo 88, que termina no Salmo 89, o livro 3, faz parte desse livro 3, e é o salmo sombrio, tempestuoso, salmo de dores. É o salmo do cativeiro. E Esdras, quando compilou esse saltério e dividiu dessa forma, ele queria ensinar algo para o povo. É isso que ele está ensinando aqui. O povo de Deus caminha para a reconstrução da cidade santa, do templo, de mãos vazias. Por bondade do seu Senhor e carrasco. Existem dores, lutas, esperando aquele povo para reconstruir a cidade e o templo. Eles precisam muito mais do que as suas próprias vidas como motivação, por isso o Senhor é elevado aqui. O salmista suplica para que eles vejam justamente a vida em Deus e que só há vida em Deus, porque a vida que eles viviam ali, embora tivesse pão e abrigo
não era vida, porque Deus não estava lá. O templo de Deus não estava lá. A presença de Deus não estava lá. E é isso tudo que significa quando o povo que ganhou o deserto queria voltar para o Egito. Porque eles diziam com isso que não estavam preocupados com a glória de Deus, a dependência de Deus, mas eles estavam preocupados com abrigo e com sustento. E eles não ligavam se Deus não estava no Egito ou não, contanto que eles tivessem abrigo e sustento. É justamente isso que acontece hoje. Eu ofereço um Deus para você. Não importa se é o Deus da Bíblia, eu faço parecer. São os bezerros que Arão constrói. Arão constrói o bezerro e ele não diz que ali é um outro Deus, ele diz que ali é o Deus verdadeiro. Olha, está aqui o Deus que nos tirou do Egito. E o povo festeja ao redor daquele Deus, porque na consciência manipulada deles é o Deus verdadeiro. Mas não é o Deus verdadeiro. Mas não importa. Eu faço com que você aceite que é um Deus verdadeiro. Isso vai lhe dar o quê? Paz de consciência. Porque no final das contas é isso que nós queremos. Paz de consciência. O salmista precisa lembrá-los que eles são resultado da desobediência dos seus pais. Eles são lembretes constantes de pecado. Eles estão saindo do cativeiro, lembra? Eles são lembretes de escárnio, de juízo, de dor. Por isso, a vida que o salmista suplica aqui só é vida de fato, irmãos, porque eles se tornarão instrumentos para a manifestação da glória de Deus. Porque vivos eles já estavam. Eles já tinham sustento e abrigo. Na verdade, eles desfrutam até de algum prestígio, é tanto que eles são liberados. Agora eles são como mortos, porque eles não exibem a glória de Deus em suas vidas, as maravilhas de Deus. É isso que o salmista relata quando ele diz: nós estamos na sepultura, Senhor. A vida que nós temos agora é um sepulcro. E lá o Senhor não é visto, não. O Senhor não é. Ao olhar para eles, não é possível ver a graça de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. É possível ver um copeiro, é possível ver um auxiliar do rei, é possível ver as suas profissões, as suas funções, as suas habilidades, mas não é possível ver a glória de Deus, não. Será que isso tem algum paralelo nos nossos dias de hoje? Tem, né? Quantos profissionais não exibem a glória de Deus e dizem que são crentes? Quantos? Tem, né? Eles foram levados para serem testemunhas da fidelidade de Deus, que agora eles não são. Por isso que o salmista continua, né? Será referida, será contada, versículo 11, será revelada a tua bondade, o teu hesed aqui, a tua misericórdia do pacto na sepultura, como o teu pacto será visto. Eu sou povo do teu pacto, Deus, como a fidelidade do teu pacto será visto. Um povo de um Deus que pode ser escravos de ímpios. A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam? Será que nas trevas conhecem pactualmente as tuas maravilhas? Vislumbram intimamente as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Então veja, em lugar de exaltação das aflições, a busca da glória de Deus. Não é a libertação que ele busca, libertação por libertação, cura por cura, salvação por salvação, mas a glória dele. A glória dele. Porque isso lhes dá um propósito. Enquanto escravos, o propósito era viver. Mas buscados pelo Senhor, o propósito vai muito além da vida. Então compreenda o que isso significa para a gente finalizar. Diante de tudo que nós falamos aqui, apesar de nós sermos enganados de todos os lados, essa
Essa não é a verdadeira vida que importa. Talvez você pode achar que essa vida que você vive agora importa. Não, não. Você está em treinamento. É um teste. Você está num período de teste. Não é assim, né? Quando a gente vai ser contratado, nós temos quanto tempo de experiência? 3 meses? 3 meses de experiência. Quanto tempo você pode passar num trabalho? Você não sabe. Você vai viver quanto tempo aqui? Quanto tempo? 90 anos? 100 anos? E a eternidade? Aqui é um teste, irmãos. Não tenta segurar muito a tua vida aqui, porque não importa, não. Não tenta retardar muito achando que você pode, não. Porque aqui é só um teste. Você está em treinamento aqui. Você pode ser aprovado ou reprovado. Mas aqui é só um treinamento. Quando passar esse período de treinamento, você vai conversar com aquele que vai lhe empregar. Você vai prestar contas diante do Senhor dos Senhores, do juiz, de cada obra desse treinamento. Você vai prestar contas. Viveu para quem? Teve gozo? Independente da rebeldia? Teve gozo? Independente dos escárnios? Independente da imoralidade? Independente da diluição da fé? Teve gozo? Como respondes diante de mim, então? Como? Por que viveu assim? Vocês estão sendo alertados, não estão? Pois aqui já é a prova contra você. Acabou. Se ouviu aqui, se lascou. Vive para Deus, não. Está arrebentado. Essa voz vai ser tomada como prova lá. Quer goste ou não. Vai, vai. Pode chamar de radical, legalista, o diabo. Mas vai. Vai. Porque você pensa que uma vida que você não teve poder para fazer nascer, você pensa que é sua. Você não teve poder para fazer nascer. Sua vida não é uma plantinha que você coloca água, não. Você vai prestar contas com aquilo que foi emprestado para você. Trocou o Senhor por amizades? Trocou o Senhor por conforto? Por empregos? Por liberdade? Pois isso tudo vai ser apresentado quando você for contratado. Tudo. Porque você só está em teste. E durante esse teste, lhe falta habilidade, não é? Você está começando. Você pode errar muitas vezes. Tem funcionários que querem lhe pegar peça. Tem funcionários que vê você como um perigo, que quer puxar o seu tapete. Não é assim, não é? Pois é. Tem muitos perigos ao nosso redor. Muitos enganos, irmãos. Muitos. Não facilita, não. Já tem dificuldade demais. A gente não precisa facilitar, não. Já tem muitas armadilhas. Joel Bick diz assim: esta vida é sempre um treinamento para uma vida melhor e celestial. É a esperança da vida por vir que nos fornece o propósito e o desfrute da nossa vida presente. É olhando para lá. Nós vivemos olhando para lá. Quando você olha para lá, você abre mão de qualquer coisa que esse mundo coloque em suas mãos. Qualquer coisa. Tá bom. Tá bom. Qualquer coisa, irmãos. A gente passa fome juntos. A gente passa dificuldade juntos. Porque vai ter. É assim. Porque nós não estamos no nosso mundo ainda. Nosso mundo não vai ter nada disso, não. Ninguém vai pedir oração por fulano que está doente. Ninguém. O nosso mundo é outro. É muito diferente. Nós vivemos olhando para lá. Nós vamos estar perto desses, dos quais eu li os testemunhos, dessas mulheres, desses homens. Nós vamos estar pertinho deles. Imagine. E aí? Fez o que por Cristo? Eu perdi a cabeça por Cristo. E tu, mulherzinha, tu fez o que por Cristo? Eu troquei uma roupa.
comi feijão. Eu comi verdura. Hã? Que tipo de arma é essa para matar? É uma arma? Feijão é uma arma? Sim, o que não é bom. Graças a Deus a gente não precisa perder a cabeça por Cristo. Nós temos os nossos próprios desafios e dificuldades no nosso contexto. E são desafios de verdade e dificuldades de verdade no nosso contexto. Nós só não podemos falhar, irmãos. Só isso. Nós só precisamos amá-lo e viver com ele como foco da nossa existência. Não importa quantas armadilhas nós tenhamos. Porque a adversidade e o sofrimento aproximam o crente de Deus e nós somos crentes. A glória de Cristo é mais importante do que a nossa integridade física. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 71. Nosso Senhor, obrigado, Deus, por tuas maravilhas e maravilhosa graça. Pelos teus testemunhos, pela tua instrução, pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Obrigado por teu amor incondicional, gracioso, afetuoso, compassivo. Obrigado, ó Deus, pela tua paciência e benignidade, por tua maravilhosa mansidão. Obrigado por não mudar, Deus. Obrigado por não se inflamar com os nossos erros, com os nossos pecados. Obrigado por conquistar para nós o nosso próprio perdão e nos dar paz contigo. Obrigado por Cristo, pelo teu Espírito. Obrigado pela salvação, Deus. Que sejamos testemunhos da tua glória, que vivamos para isso somente, em nome de Jesus.